Primeiramente, quero agradecer meu amigo Gildo Lopes, que me convidou para essa entrevista. Parabenizar a instituição, em nome das professoras Fátima Gomes e Valdênia Leão, por trazer esse tema Educação na Perspectiva Freiriana. Um personagem como Freire, que é amado e odiado por muitos, para um debate. Meu nome é professora Sueli Rodrigues de Albuquerque Ferreira. Eu trabalho como professora do Ensino Fundamental 2, na Escola Pública de Aliança, UEPA, e na Faculdade de Timbaúba. Minha formação é Filosofia e História, e sou especialista em Metodologia do Ensino Superior. Vamos lá. Trata-se de uma entrevista, né? A primeira pergunta é: quais são as contribuições de Freire que podemos usar na educação superior? Então, chega de doutrinação marxista, basta de Paulo Freire, é preciso colocar Paulo Freire em seu devido lugar, que é o lixo da história. Esses foram alguns ecos decorrentes das manifestações contra o governo, no mês de março, que reuniram pessoas nas ruas de várias capitais brasileiras. O que é lamentável, né? Para Freire, não há docência sem discência. É importante a gente saber disso, porque a nossa compreensão, né, também pode ser justificada por alguns teóricos que têm falado muito sobre Freire, como Gadotti, né, Morsi Gadotti, que acredita que é preciso rigor para falar de Paulo Freire. Ele até relembra as incontáveis publicações e referências ao educador no mundo todo, algumas disponíveis na internet e completas, suas obras estão completas na internet. E, segundo Gadotti, ele tem um lugar no mundo garantido pelo reconhecimento do seu trabalho, com contribuições na educação, nas artes, nas ciências e até na engenharia. Também a gente encontra na observação de Miguel Arroyo que a radicalização dele tem que ser entendida dentro da nossa história. É importante a gente conhecer Freire pelo que ocorreu no Brasil, né? Por todo o processo que fez com que ele pensasse do jeito que ele pensou, diante das coisas que ele vivenciou, presenciou. Então, Freire idealiza a educação popular e realiza as primeiras iniciativas de conscientização política do povo. E isso foi em nome da emancipação política, né? E emancipação social. A preocupação dele mais era com essa emancipação e cultural das classes sociais que foram sempre excluídas e oprimidas. Não podemos esquecer que a sua metodologia dialógica, né, aquela que ele fala em Pedagogia do Oprimido, né, no livro dele, Pedagogia do Oprimido, foi considerada perigosamente subversiva pelo regime militar, o que rendeu a Freire o exílio, né? O educador, entretanto, não deixou de produzir, e nesse período que ele ficou no exílio, ele escreveu algumas de suas principais obras, e dentre elas, a Pedagogia do Oprimido. Arroyo, voltando a Arroyo, ele também entende que as manifestações atuais contra o educador só mostram que os setores conservadores continuam tão reacionários quanto na época da ditadura. A educação superior, que é o nosso foco agora, né, nessa questão, né? Como é que a gente pensa a Freire, né, na educação? Como é que a gente atribui o pensamento de Freire na educação superior? A educação superior, diante desse contexto, porque a gente não pode esquecer antes esse contexto histórico para falar do momento atual, né? Diante desse contexto, a formação profissional
e até a alfabetização, que foi o foco principal de Freire, precisa passar pela cultura, pelo reconhecimento do sujeito que conhece, que faz sua leitura de mundo, né? E é por ser cultural que a educação é política. Não no sentido partidário, é claro, né? Mas de decidir a vida na sociedade, discutir a vida, o mundo que queremos. Esse é o papel daqueles que procuram uma universidade, procuram uma faculdade, né? Que tem interesse de seguir uma vida profissional futuramente, né? Acredito que essa é a principal contribuição. Os ensinamentos de Freire ajudaram e ajudam até hoje a se fazer um reconhecimento de mundo. Por que eu estou estudando? Para que eu estou estudando? Em que eu vou ser útil à minha sociedade? Porque todo o pensamento dele é voltado para essa questão social, né? Para a tua atuação diante da sociedade. O aluno da graduação, da pós-graduação, precisa reconhecer o seu espaço, a sua gente, saber que depois de seus estudos precisam lidar com o povo, com as pessoas, e para isso ele deve reconhecer nas outras pessoas a visão de mundo que cada um traz consigo. E como diz o próprio Freire, ensinar exige rigorosidade metódica, ensinar exige pesquisa, ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Ensinar exige criticidade, ensinar exige estética e ética, ensinar exige reflexão crítica, né, sobre a prática. E justamente é tudo isso que nós precisamos e que caracteriza a busca pelo ensino superior. Ok? Agora vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: as perspectivas freirianas influenciam na sua atividade docente? De que modo? Sim, influenciam e muito. Como professora de História do ensino fundamental e como professora de Filosofia e Sociologia no ensino superior, eu não poderia negar nem descartar os fundamentos teóricos que revelam a nossa realidade. E Freire está em um deles, né? Para Gadotti, o ethos freiriano não está presente nas escolas de hoje. Estaria se tivéssemos uma educação participativa, democrática, em que a escola formasse para a cidadania, como está na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Não é só formar para o trabalho, né? Mas para a cidadania, para que o povo participe da construção de uma nação. Ao invés de basta Paulo Freire, precisamos de mais Paulo Freire para um país mais decente. A partir da República, se a gente for fazer assim uma retrospectiva histórica, que é muito bom para que a gente possa reconhecer a nossa realidade do Brasil e contextualizar Freire nesta realidade, a partir da República começaram a circular discursos identificando o analfabetismo, a dependência e incompetência para justificar o veto ao voto do analfabeto. O analfabetismo, por estar associado à noção de incapacidade, tornou-se justificativa para a exclusão de um grande contingente social do exercício do direito fundamental da cidadania. Então, a discriminação que ocorreu, né, que por ser apoiada pela elite, colaborava para a perpetuação da exclusão da população desfavorecida da vida política nacional. Para os ideólogos, era necessário conter o surto subversivo que se espalhava
em função de uma oposição sistemática, feita principalmente por estudantes, intelectuais e grupos tidos como de esquerda. A educação de jovens e adultos no Brasil, ela veio ao longo de décadas, ganhando destaque nas políticas educacionais, e houve uma diversidade de metodologias aplicadas a essa modalidade de educação. Porém, nenhuma delas foi tão significativa como a de Paulo Freire. Como o próprio Freire diz, procurávamos uma metodologia que fosse um instrumento do educando, e não somente do educador, e que identificasse como fazia notar acertadamente um sociólogo brasileiro o conteúdo da aprendizagem com o processo mesmo de aprender. Então, é importante a gente saber que isso nos é revelado pelo próprio Freire. A terceira pergunta é: quais as sugestões para quem se destacar como professor no ensino superior? Né? Quais suas sugestões para quem se destacar como professor no ensino superior? Bom, eu quero começar a responder citando Veiga, né? Eu gosto muito de Veiga e eu preciso citá-la, né? Com relação à metodologia utilizada pelo professor, observa-se que esta tem se caracterizado pela predominância de atividades transmissoras de conhecimento, com pouco ou nenhum espaço para discussão e análise crítica dos conteúdos. O aluno, sob essa situação, tem se mostrado mais passivo do que ativo, e, por decorrência, seu pensamento criativo tem sido mais bloqueado do que estimulado. Então, Veiga cita isso, né? Em algumas instituições de ensino, as políticas educacionais são aplicadas somente por serem leis. Entretanto, não há o real interesse de se alcançar o objetivo que estas determinam, que é erradicar o analfabetismo no Brasil, preparar jovens e adultos para a formação profissional, isso no ensino médio, na universidade, né? Na pós-graduação, encaminhar para o mundo do trabalho. Esse é o papel da educação, né? Está na LDB. Então, devemos perceber esses fatos, tratando nossos alunos das séries iniciais ao ensino superior com responsabilidade de uma educação significativa para a vida de cada um deles. Estudar não é uma tarefa fácil. Deve-se reconhecer que é um grande ganho quando o aluno frequenta uma escola, frequenta uma faculdade, esforçam-se por estar ali, né? E cabe a nós, professores, refletirmos se o que estamos trabalhando é útil para esse aluno, conhecendo a realidade desse aluno, conhecendo a realidade da nossa cidade, conhecendo a realidade do nosso país. Apesar dos entraves que passamos, né, como professores, devemos estar esperançosos. E a gente volta para Freire, né? Esperançosos. Desencadear um efeito cascata até chegar aos alunos, levando esperança para eles. E concluindo, eu deixo um trecho do livro de Pedagogia da Autonomia, onde Freire diz o seguinte: por tudo isso, me parece uma enorme contradição que uma pessoa progressista, que não teme a novidade, que sente mal com as injustiças, que se ofende com as discriminações, que se bate pela decência, que luta contra a impunidade, que recusa o fatalismo cínico e imobilizante, não seja criticamente esperançosa. Por isso, queridos alunos, não percam a esperança. Sigam em frente com os conselhos bons deste símbolo imortal
da educação brasileira. Muito obrigada.